Olá, ouvintes do podcast. Eu sou Daniela Abreu e eu vou ler para vocês mais relatos do site casafantasma.org. Avisos. Olá a todos, eu tenho lido as histórias desse site já faz algum tempo e sempre confiro as histórias novas. Eu venho de uma parte remota da região central do Brasil e enquanto crescia, eu ouvia muitas histórias da minha família sobre o paranormal. A história verdadeira que eu vou contar agora já me foi contada muitas vezes e eu sempre fico meio assustado com ela. A nossa família tem anjos protetores, por falta de uma definição melhor, que nos avisam sobre perigo. Na verdade, são dois, e quando eu falo anjos, eu realmente quero dizer grandes cachorros negros. O meu tio-avô era um dos líderes da nossa pequena comunidade. Ele praticamente era a lei por lá. Sempre que havia disputa sobre terra, alguma confusão entre famílias ou entre as pessoas, era ele que chamavam para resolver. Quando era vivo, ele tinha uma forte ligação com os grandes cachorros negros. E sempre que alguém morria, ele sabia que eles apareceriam e falavam para ele. Ele sempre sabia antes que os outros da morte de alguém. E isso aconteceu em casa uma vez. Agora, as histórias. Aviso parte 1. Essa primeira história aconteceu anos atrás no meio do mato e aconteceu com meu tio e a minha tia. Eles decidiram acampar e pescar no final de semana. Eles foram para um lugar da região famoso pela boa pesca. Depois de descarregar as malas e montar o acampamento, eles foram pescar. Antes de escurecer, o meu tio e a minha tia estavam parados na margem do rio. E a minha tia notou dois grandes cachorros negros, um pouco longe deles, em pé, um ao lado do outro. Ela apontou os cachorros para o meu tio e depois que ele os viu, ficou um pouco preocupado, pois não tinha mais ninguém lá com eles. Ele cresceu ouvindo as histórias dos cachorros também. Então, depois de conversarem um pouco, eles decidiram que provavelmente não era uma boa ideia ficar por lá. Então, empacotaram tudo, guardaram as coisas no carro, antes que ficasse muito tarde. 2 dias depois, eles já tinham se esquecido sobre o que tinha acontecido. E então, no noticiário de noite, eles viram uma reportagem sobre um pai e um filho que estava pescando a uns 100 metros de onde eles estavam, que tinham sido assassinados a facadas por um ladrão que, depois de matar e roubar, jogou os corpos no rio para os jacarés comerem. O ladrão continuou com a sua matança por mais umas 2 semanas, quando foi finalmente morto pela polícia. Aviso parte 2. Essa história é bem triste. Quando meu pai e os irmãos dele estavam nos seus 20 e poucos anos, eles participavam de competições de futebol nas cidades vizinhas. Dessa vez, a minha avó ficou insistindo para que o irmão mais novo do meu pai fosse para o jogo no mesmo carro em que eles fossem, e que era para eles tomarem conta dele. Todos concordaram e falaram que iriam tomar conta, mas esse irmão mais novo deles tinha um temperamento forte e acabou indo em outro carro. O carro em que ele estava indo foi atingido por um caminhão gigantesco e ele morreu na hora. Depois de anos de lamentação, os meus avós falaram que naquele dia mais cedo, eles tinham parado na estrada para descansar um pouco de uma viagem longa para outra cidade. E um imenso caminhão passou voando por eles. E até hoje eles juram com a mão na Bíblia que quem estava na direção não era um homem, mas um cachorro negro. Esse relato foi enviado por Mário César. Bicho-papão do banheiro. O meu marido e eu tivemos muitas experiências com o inexplicável. Nos mudamos para o nosso apartamento no dia 1º de agosto de 2001. Sempre sentimos algo de estranho nesse lugar. A primeira vez que algo aconteceu foi depois de 2 meses, numa quinta-feira. O meu marido estava trabalhando até mais tarde, como sempre. Eu tinha chegado em casa, vindo da casa da minha mãe, e fui assistir TV. Comecei a sentir algo de estranho, vindo do corredor.
e decidi acender a luz de lá. O interruptor é bem no começo dele. Voltei para o sofá e assim que me sentei, a luz do corredor começou a acender e a apagar. Dava para ouvir o som do interruptor se mexendo. De onde eu estava sentada, eu podia ver o interruptor ligando e desligando. Isso durou uns 10 segundos. Eu fiquei simplesmente apavorada e o pior era que eu estava sozinha em casa. Depois que meu marido chegou, ele me acalmou, tentando me convencer de que era só um problema elétrico, mas eu sei que não era. Desde então, às vezes, quando eu estou no chuveiro, que fica de frente para o corredor, eu vejo alguém sair do quarto e ir para a sala. Então, eu chamo meu marido, achando que era ele, e ele sai do quarto. O meu marido começou a notar que os nossos 2 gatos ficavam miando para o corredor e para a porta do banheiro. A gata, Mimi, ficava arranhando a porta e o carpete debaixo da porta, sem motivo aparente. Um dia, o meu marido estava sentado exatamente onde eu estava no dia em que a luz ficou ligando e desligando. E a Mimi começou a miar para a porta fechada do banheiro. E então ela começou a brincar com algo que estava no chão, na frente da porta. Ele falou que então pareceu que alguma coisa tinha agarrado a patinha dela e estava puxando, o que fez ela tombar para o lado e ser puxada contra a porta, pelo vão que tem por debaixo da porta do banheiro. Ela começou a berrar e o meu marido levantou correndo para ajudá-la. E assim que ele puxou a pata dela de debaixo da porta, ela levantou e saiu correndo. Ele abriu a porta e não tinha nada lá dentro que pudesse ter causado aquilo. No final do ano passado, eu estava no chuveiro. Era por volta das 8h30 da noite e meu marido estava trabalhando. O banheiro estava cheio de vapor. Pelo canto do olho, notei marcas de mão se formando no espelho. Eu normalmente deixo a porta do banheiro aberta e estava pensando que talvez pudesse ser uma brisa fria que estava vindo de fora e pegando o espelho de um certo jeito que fizesse marcas parecidas com mãos. Assim que me convenci que era apenas o vento, a cortina do chuveiro se abriu, como se alguém tivesse puxado ela violentamente. Eu fiquei paralisada de medo. Depois de uns 2 segundos, a porta se fechou. Eu apenas sentei e me encolhei toda no chão do chuveiro. Eu não me lembro de muita coisa depois disso. Mas eu lembro que eu vi a Mimi miando do outro lado da porta. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas não deve ter sido muito, já que o aquecimento é a gás e só temos água quente por uns 20 minutos. Depois de um tempo, me levantei, peguei uma toalha e saí correndo para o carro. Fui até o trabalho do meu marido e liguei do celular, falando que eu estava no carro, no estacionamento, só com uma toalha e enrolada em um cobertor que eu tinha lá. Eu falei o que tinha acontecido. Ele falou que não poderíamos sair do apartamento, já que não tínhamos dinheiro para isso. Então agora eu me recusava a ir para casa depois do trabalho antes que ele chegasse por lá. A única coisa que eu sei sobre esse lugar é que antes era uma casa e ela pegou fogo. Depois disso, usaram um terreno para construir nosso prédio. Mas pelo que me falaram, ninguém morreu no incêndio. Eu não faço ideia do que tem naquela casa, mas eu morro de medo de ficar sozinha lá. Esse relato foi enviado pela Rita de Campinas, São Paulo.